Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa última aula do semestre, né? Passou bem rapidinho. Então, nós estamos chegando na fase final do semestre e aqui vocês já devem estar compreendendo todo esse processo que ocorre, né, na gestão de recursos materiais e patrimoniais. A nossa última aula tem como temática alienação de bens, né? Então, para iniciar, a gente espera, eu, enquanto professora, espero que você, nessa aula, compreenda o conceito de alienação e a aplicabilidade da alienação em órgão público. Então, a alienação, ela também é chamada de alieação e alheamento, né? É um termo jurídico de caráter genérico. Ou alienação, o que mais é utilizado, o termo mais utilizado é alienação, né? Então, o que é alienação? Alienação é todo e qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por doação. Resumindo, é o ato de repassar a outro, seja órgão, seja pessoa, um bem, certo? Conceito fácil, né? Então, a alienação dos bens na administração pública, ela está lá no Código Civil, é tratada nos artigos 98 a 103, né, do Código Civil. Convido você a, por meio da internet mesmo, no Google, pesquisar no Código Civil e ler os artigos 98 a 103 na íntegra, né? O documento, né, o código, ele diz que alienar é transmitir com ou sem remuneração a propriedade de um bem a outra pessoa. Quais são as principais características dos bens públicos, né? As principais características dos bens públicos são 4: a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade, né? Então, mas o que condiz cada uma destas, né? A inalienabilidade diz sobre os bens públicos de uso comum, né? De uso comum do povo, da população, de todos, né? O artigo 100 do Código Civil é que trata deste conceito de inalienabilidade, perdão. Já a impenhorabilidade, ela trata dos bens públicos que não se sujeitam à penhora, né? Ou seja, não são passíveis de constituição patrimonial, no sentido de quê? De pagamento de alguma dívida, né? Essa característica ela é normatizada no artigo 100 da Constituição Federal. Desculpa. Já a imprescritibilidade de bens públicos, ela representa a possibilidade de serem adquiridos mediante o uso capião, né? O que é o uso capião, né? É a prescrição aquisitiva do direito de propriedade, quando esta é consolidada por meio do tempo, né? Que chamamos de posse mansa ou pacífica, né? Há muito, muito tempo atrás,
era mais comum a utilização dessa característica por uso capião, né? Um exemplo bem prático. Uma pessoa emprestou uma casa a outrem e morou por 20 anos, né? E a pessoa resolve pedir a casa de volta. E ela diz que não, que ela já é dela a casa, 20 anos já é dela, né? Então, ela toma posse por uso capião, assim como acontecia com terras, né? Era mais comum em terras, certo? A onerabilidade, não onerabilidade, ela diz respeito, perdão, calma, ela diz respeito à impossibilidade de gravar um bem público, né, como garantia para satisfazer o credor, em caso de não pagamento de alguma obrigação, né? Ou seja, o não pagamento de uma dívida, né? Essa característica da onerabilidade, que também pode ser chamada de impossibilidade de oneração, ela está prescrita, ela está discriminada lá no artigo 1225 do Código Civil, né? Então, esses são os 4 conceitos, né? Acho que eu pulei, eu falei da imprescritibilidade, a impenhorabilidade, que diz respeito àqueles bens públicos, né, que não estão sujeitos à penhora, ou seja, né, já foi falado também, enfim. Então, essas são as 4 características dos bens públicos, né? Vamos lá? Inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade, né? Quais são os requisitos para alienação de bens públicos, né? A nova lei de licitação, ela diz que são 4 requisitos. A nova lei de licitação é a lei número 14.133/2021, e esta alienação, a alienação de bens imóveis, ela é tratada no artigo 76, né? Então, quais são esses requisitos? Existência de interesse público, quando a alienação é devidamente justificada, mediante avaliação do bem, mediante autorização legislativa, em regra, nem sempre acontece, e licitação, eu não destaquei aí, né, esqueci, perdão, licitação. A licitação, ela ocorre na modalidade leilão, exceto nos casos em que a licitação é dispensada, né? Então, quais os tipos de alienação, né? O texto não traz que eles são 6, né? Quais são eles? Venda, doação, dação em pagamento, permuta, investidura ou alienação por investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Quanto aos bens públicos e como eles estão classificados, os bens públicos são aqueles lugares que são usados pela administração para que se possa atingir alguns objetivos estes das repartições públicas, dos órgãos públicos, ou seja, são bens nos quais são prestados serviços públicos, tais como hospitais públicos, né, escolas, né, e outros órgãos públicos. Estes são considerados bens patrimoniais indisponíveis e não podem ser alienados, né? No caso aí, o hospital e escola.
Que bens não podem ser alienados, né? Aqueles bens de uso comum e de uso especial. Estes não podem ser alienados. No entanto, é lícita a alienação de uma entidade pública para outra, observadas as normas de direito público, sendo que tal transferência ocorre por meio de lei. Então, ou seja, ele só pode haver alienação quando há uma norma específica de transferência de um órgão para outro, de uma entidade pública para outra. Nesse sentido, entendemos que as formas de cessão, de alienação dos bens públicos, elas devem ser realizadas, devem ser observadas as formalidades legais, ou seja, o que preconiza as legislações vigentes, né? Tendo em vista que o patrimônio público ele pode existir para suprir uma demanda estatal e populacional, perdão. Deve ter uma proteção mais rígida, visando impedir abusos sobre os mesmos, né? Então, nós observamos aí que todo esse processo é um processo bem delicado, é um processo que diz respeito à gestão pública, né? E que devem ser observadas legislações específicas para que ocorra a alienação ou não alienação de bens, certo? Então, nós encerramos nossa aula de hoje. Quero dizer para você que foi um prazer estar com você, né? Compartilhar destes momentos de diálogos, de conhecê-los por meio, né, da plataforma, mesmo a gente estando aqui do lado de cá, mas a gente, nas aulas via Meet, nas aulas ao vivo, a gente acaba aqui compartilhando alguns momentos, por meio da tutoria também, a gente conhece bastante o nosso aluno, tá? Então, continue perseverando, né? Está quase acabando o curso, e aí a gente se encontra numa próxima disciplina. Tchau, tchau, abraço.